gostaria de falar sobre a família. E o texto que eu escolhi é o livro de Gálatas. Aí nós perguntamos o que tem a ver esse texto que eu vou ler com uma família. Na verdade, a nossa família, ela é espiritual. Então, tem tudo a ver. Muitas vezes nós sentimos dificuldades talvez por ansiedade de querer falar ao coração dos irmãos. O pregador, muitas vezes ele tem dificuldade em preparar um sermão, porque muitas vezes nós queremos transmitir algo que vai no nosso coração, mas na verdade nós não podemos nos preocupar com isso. Nós temos que transmitir algo que está no coração de Deus. Mas essa linha é muito tênue, porque Deus usa aquele que está com a palavra, aquele que está no momento. E aí muitas vezes a gente sente dificuldade no sentido de que você vai pegar um sermão utópico, um sermão expositivo, você vai usar as regras da comunicação, que, quem, quando, onde, como, porquê. Talvez você vá usar tantos subterfúgios que a comunicação nos dá, mas pode ser que isso não chegue ao coração dos irmãos, porque tudo isso são técnicas ensinadas e aprendidas com desenvoltura ou com treinamento. Mas será que é isso que Deus quer? Será que é isso? Será que é esse convencimento? Será que é esse gesticular? Será que é o que Deus quer? Será que é eu que quero chegar no coração do irmão e transmitir a palavra? Será que é essa a palavra? Irmãos, imagine, é uma guerra. É uma guerra. E eu confesso aos irmãos que muitas vezes eu me sinto com dificuldades, porque o Senhor fala ao nosso coração de uma forma e a gente tem tão pouco tempo, irmãos. Nós vemos o mundo, uma sombra, uma nuvem negra sobre o mundo. Nós vemos uma nuvem negra sobre o Brasil. Um Brasil dividido, sobre a cidade de Marília dividida, sobre as famílias, Satanás dividindo, os pais, os filhos. Então há algo que torna o coração do pregador, muitas vezes fica desesperado, e precisando usar técnicas, quando na verdade, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e com a simples leitura Deus fala ao seu coração. Não deixe de ler, não espere esses momentos, essa meia hora, esses 40 minutos de palavra, de Bíblia, para que Deus fale ao seu coração, que você possa fazer isso na sua casa, na sua vida, que você possa ter um aplicativo no seu celular, que você possa ouvir a palavra de Deus com aquele, igual o Mateus está ali, com o foninho no ouvido, que isso seja uma coisa constante na sua vida, porque nós temos pouco tempo, a nossa vida é como um sopro. Daqui a pouco nós estaremos prestando conta. Que você preste atenção na leitura que eu vou fazer. Abra sua Bíblia em Gálatas. É uma leitura um tanto quanto extensa, não tanto, mas é que eu vou ler
um capítulo e meio de Gálatas, cartas aos Gálatas, do capítulo 5, irmãos. Gálatas 5. Exortação a conservar a liberdade cristã. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós o que vos justificar pela lei da graça, e da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquela que vos inquieta. Seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui.
Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Só até aí, irmãos. Irmãos, por isso que eu disse que a palavra ela fala por si só. Se nós meditarmos no que o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas, irmãos, o apóstolo Paulo sofreu muito, mas muito com esse povo. Os Gálatas eram um povo que estava vivendo ali onde hoje é a região da Capadócia. Um povo que estava dividido, um povo que não aceitava os judeus, precisava circuncidar, precisava rituais, precisava muita coisa para que aquele povo aceitasse. E a outra parte aceitava o evangelho, aceitava os ensinamentos. E o apóstolo, depois de fazer um milagre aqui naquele local, um rebuliço, ele foi até espancado, apedrejado, jogado para fora da cidade, dado como morto. Mas nós sabemos que Deus, Ele tem uma obra maravilhosa na vida de cada um. E o apóstolo Paulo, ele já sabia que ele tinha que ter as marcas de Cristo. Ele já tinha as marcas de Cristo. Ele já tinha sido preparado para aquilo. Lembre-se que no decorrer das nossas vidas, nós vamos tendo experiências com Deus. Experiências que vão te preparando para algo. Todos nós. E esse algo que só você poderá fazer, que só você está vivendo esta experiência única de existência, é Deus te preparando, é Deus querendo usar você, talvez para ganhar uma alma, talvez para ganhar muitas almas, mas Ele tem te dado a experiência. Ele tem trabalhado na sua vida. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem. E o apóstolo Paulo, irmãos, nós vemos que se ele não tivesse passado por tudo que passou, ou se ele não tivesse sido aquele perseguidor do povo, da nova seita que se levantava, porque era considerada a seita dos cristãos, se ele não fosse um perseguidor, porque ele era um fariseu, ele era uma pessoa que ele tinha o coração voltado a Deus. A perseguição, quando Paulo perseguia aquela nova seita que havia se levantado, aquele novo povo que havia se levantado, quando ele perseguia, ele tinha no coração o desejo de estar zelando pelas coisas de Deus. E aí ele começa a perseguir, e ele pega cartas, e ele encarcera os cristãos, e ele é conivente com a morte de cristãos. Tudo isso nos mostra, Igor, a soberania de Deus, porque agora Paulo, ele se converte no caminho de Damasco,
E agora Paulo, ele tem que enfrentar tudo aquilo que ele fazia, e ele tem que enfrentar agora calado, porque afinal, Deus já tinha mostrado para ele, importa agora você padecer pelo Evangelho, porque ele já estava preparado. Então quando acontece algo na sua vida, seja o que for, irmãos, não murmure, porque Deus está te capacitando, Deus está te mostrando. Você acha que Paulo conseguiria sofrer tanto como sofreu pelo Evangelho, se ele não tivesse feito outras pessoas sofrerem? Ele entendeu o que Deus estava fazendo. Então, se você está passando por alguma luta, se você está passando por algo que tem te incomodado, ou que muitas vezes você acha, poxa, será que não vai passar nunca isso? Lembre-se, vai passar. E do outro lado, você terá uma experiência tremenda, que te fará forte, e que te fará um resgatador de almas. Mas o mais importante de tudo isso, é que você possa viver o Evangelho como uma família. Somos membros do corpo de Cristo. Nós dissemos que o domingo é o culto da família. O domingo é o dia em que a família se reúne, que a família come junto, que a família sai junto, que a família passa momentos juntos, e que a família vai à igreja. Isso é tradicional. O domingo é algo interessante, que é o momento em que nós estamos descansando e estamos em família. E quando eu leio aqui esses conselhos em Gálatas, nos mostra o amor de Deus e como nós devemos nos amar. Quando eu leio o versículo 1 do capítulo 6, 1º e 2º do capítulo 6, que diz assim: irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A família se ajuda, a família, ela caminha junto. A felicidade de um irmão seu é a sua felicidade. Se alguém na sua família estiver doente, você também está doente. A nossa felicidade não é completa se nós estivermos com alguém na nossa família machucado, alguém preso, alguém encarcerado. Irmãos, nós sabemos que no Brasil existem, eu não me lembro o número agora, mas aproximadamente 500.000 pessoas presas. Eu falo, mas tudo na cadeia? Não, porque são famílias. Quando uma pessoa da família está presa, a família toda está, todo o investimento daquela família vai para aquele preso. Todas eu conheço pessoas que tal dia tem que ir, tem que levar, tem que fazer algo por aquele preso. Tem uma festa, ele não vai porque ele vai visitar. Tem algo ele tem que fazer, tem um dinheiro ele tem que separar. E ele fica ali, as pessoas ficam ali presas junto, porque é família. A família é muito importante para nós. E a Bíblia nos diz que somos famílias de Deus, somos irmãos. Nós precisamos compreender isso para nós vivermos uma família. Quando nós vivermos
Uma família na igreja, uma família, automaticamente, irmãos, a família cresce, os irmãos se achegam, as pessoas sentem o amor, o calor humano. A única forma de nós fazermos com que a igreja cresça, mas que cresça que cresça naturalmente. Nós sabemos que quando uma pessoa cresce demasiadamente, é algum distúrbio, não é assim? Quando a pessoa fica com 2,5 metros, algo errado está acontecendo. E quando a pessoa é anãozinho, algo errado aconteceu. Tem algo no DNA, algo nela que é um distúrbio. A igreja também, o corpo de Cristo também. Por quê? É gostoso ter uma igreja com 40 mil pessoas dentro dela? Sim, mas a pessoa precisa ser cuidada. Será que essas igrejas com 40 mil pessoas, elas vão continuar? Será que vai haver algo neste mundo que vai sumir com essas igrejas? Talvez as pessoas que vão ouvir esse vídeo, ou ver esse vídeo, vão falar: o que esse pastor está falando? Eu estou falando que na Europa igrejas estão sendo vendidas, porque não tem membros. Igrejas que tinham lá gigantescos, templos gigantescos, e eram badaladas, e muitas pessoas iam, hoje estão sendo vendidas e se tornando boates. Igreja, até própria igreja católica, templos católicos sendo vendidos. Por quê? Porque cresceram demasiadamente, mas doente. Nós queremos crescer, porque se não crescer também é doença. Mas nós precisamos crescer a família com qualidade de vida. Nós sabemos que quando uma família, um pai tem 15, 20 filhos, estranho, né? Mas existe. Se não for bem cuidado, o que acontece? Alguns vão presos, alguns morrem quando é criancinha. Agora, se o casal também não tiver filho nenhum, se o casal não tiver, então quantos são os filhos necessários para uma família ser saudável? Quantos ela conseguir cuidar? Não há números. Se o pai de família consegue cuidar de 15, de 20 filhos, a herança de Deus. Quanto mais filhos, melhor, porque é herança de Deus. Mas se ele não conseguir cuidar desses filhos, o que acontece com esses filhos? O Estado vai cuidar? O Estado até tenta, mas não consegue. A escola vai educar? A escola, irmãos, ela não educa. A escola traz informação, quem tem que educar é a família. Muitas vezes a pessoa manda o filho para a escola como para ser educado. Ele não vai lá para ser educado, ele tem que ir lá educado para respeitar os outros. Ele vai lá para ter informação, ele vai lá para aprender informações das coisas do mundo, educar em casa. Então nós precisamos entender que a igreja é uma família, mas a igreja precisa ser educada no Evangelho. E para a família crescer saudável, nós que estamos aqui, vocês, tem que aprender o Evangelho, para ensinar o irmão mais novo que está chegando.
Senão ele chega e ele aprende tudo errado. E a igreja cresce, multiplica e morre antes do tempo. Mas precisa crescer. Precisa crescer. O evangelho precisa ser anunciado. E nós precisamos, então, usar a técnica de Jesus. A técnica de Jesus é dar o pão. Literalmente, dar o pão. Ele mata a fome material e espiritual. Essa é a obra. A igreja faz isso, ela tem que fazer isso. Por isso, irmãos, hoje é um dia num culto de primícia. Cadê a sua primícia? A cesta para nós confeccionarmos algo para dar. Porque muitas vezes, irmãos, a pessoa vem na igreja, ele precisa de algo. Dá o pão e a palavra. Jesus fazia isso. Ou não? Pão e a palavra. Até o momento que as pessoas se animam e elas conseguem ver que elas conseguem o pão espiritual com Deus, e elas têm a oportunidade de ser canal, de levar pão ao outro, tanto o material como o espiritual. Esse é o evangelho, é amar uns aos outros. Todos nós sentimos fome. E tem pessoas que têm fome e não têm o que comer. Tanto o pão da vida, o pão espiritual, quanto o material. E nós, como família que somos, precisamos entender isso. Precisamos entender que nós só viveremos o evangelho se nós nos desfizermos de tudo o que é material. Não é jogar fora o que tem, não, mas é deixar Deus abençoar as pessoas através das nossas vidas, porque Ele está pronto a fazer isso. Jesus, quando viveu aqui, irmãos, Ele se desfez de toda a sua glória. Ele era dono de tudo, Ele é dono de tudo, mas Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Tudo que Jesus tinha era emprestado, mas era tudo dele. Eu me lembro que Jesus, segundo a palavra, Ele manda o discípulo ir e buscar um jumentinho que ninguém tinha montado. E ele foi e buscou, o jumentinho era dele. Quer dizer, não era dele, mas era dele. Jesus tem tudo, irmãos. Jesus é dono de tudo. E Ele é nosso Pai. E a nossa preocupação é conquistar, quando na verdade a nossa preocupação deve ser o bem-estar do nosso semelhante. Porque quando nós preocupamos com o bem-estar do nosso semelhante, nós vivemos em família. Nós vivemos a família de Deus. O versículo 3 do capítulo 6 diz assim: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Irmãos, nós não somos nada. Não somos nada. Nós apenas temos o nosso jeitão, cada um de nós, mas só nós não somos nada. Lembre-se, quando um homem, uma mulher vive, um casal, a família vive ali, um casal vivendo em união, e quando vem a separar, quando se separa, irmãos, a gente só é contente novamente que a gente vê com as pessoas aí fora, quando constitui uma nova família.
quando começa uma nova família. Não tem como nós vivermos sozinhos. Não tem como nós vivermos sem ter um lar, sem dividir tarefas num lar, sem um fazer uma coisa, outro fazer outra. Até por algum tempo, por um jovem ou algumas pessoas, mas é exceção, irmãos. É exceção que o mundo quer fazer regra. E em países de primeiro mundo, digamos, que se dizem de primeiro mundo, muitas vezes a moda hoje é viver só, viver separado, para não ter compromisso com ninguém. Mas são pessoas infelizes, onde o grau de suicídio, o índice de suicídio é muito grande, porque o homem não foi criado para viver só, o homem foi criado para viver em família. E quando a pessoa está numa igreja, e ela afasta da igreja, ela tem que rapidamente se integrar a outra igreja, senão ela morre. Nós precisamos entender isso. A igreja somos nós, é claro, nós somos templos do Espírito, mas a família nós precisamos conviver. O Salmo 133 já diz isso: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós precisamos viver em família. Cada um tem suas responsabilidades. O versículo 4 e 5 diz assim: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Irmãos, cada um leva a sua própria carga. O fardo é seu. O fardo é seu. Mas nada me impede de andar ao seu lado. Nada me impede de ajudar. Nada me impede de abraçar você e ser como uma escora. Nada me impede nos momentos difíceis te carregar, como Cristo faz conosco. Mas a carga é sua. Cada um tem a sua carga. E por que assim? Porque nós não devemos pegar a carga do outro. Porque cada um tem a sua. Se você pegar a carga do outro, você não vai aguentar. Talvez a carga do outro, ela seria muito pesada para você. E para o outro não. Talvez sejam momentos que ele está passando, que Deus está moldando. Não queira pegar a carga dele, mas esteja junto. E não inveje ninguém. Devemos gratidão uns aos outros, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Essa palavra é até dura de falar, né? Mas é o que está dito. Versículo 7 diz assim: não erreis, Deus não se escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Devemos ser sinceros, irmãos. Devemos pregar a verdade. Devemos semear na verdade. Até os nossos erros, irmãos, eles têm que ser erros sinceros. Até quando você erra ou quando você faz algo e que você erra, tem que ser tentando acertar. Porque quando você erra com dissimulação, ou quando você peca com dissimulação, Deus está vendo. O fingimento é ruim. Tem uma frase que eu digo sempre, Igor: aquele que ignora um ignorante é mais ignorante que o próprio ignorante. Aquele que contende com o louco é mais louco do que ele. Muitas vezes
e a Bíblia nos aconselha, nós devemos caminhar mais 1 milha, 2 milhas, ou sempre ir além. Porque se a pessoa diz que isso aqui é feito de pau, eu sei que não é, mas ele acredita que é, e ele tem sinceridade no coração. Eu sei que não é, eu vou dizer que não é, eu vou contar a ele que não é, eu vou explicar do que é. Mas se ele não entender, não tem como, eu não vou brigar, não ficar bravo com ele, porque ele vai descobrir que não é. Agora, se eu brigar com ele e perder a amizade dele porque ele diz que é, eu sou mais ignorante do que ele, porque ele não sabe, ele acredita que é, e eu sei que não é. Então eu tenho que deixar quieto, até que ele descubra. Isso que a Bíblia nos ensina, andar mais 1 milha, deixar que Deus fale ao coração, deixar que o Espírito fale, porque muitas vezes nós queremos pregar o Evangelho e queremos que o mundo aceite, mas no momento certo ele aceitará, o Espírito falará com ele. O versículo 8 diz assim: porque o que semeia na sua carne ceifará a corrupção, e o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Irmãos, como semearemos no Espírito? O que é semear no Espírito? Nós sabemos que nós temos que acordar cedo, nós sabemos que nós temos que trabalhar, nós sabemos que nós temos que estudar, nós sabemos que nós temos horários a cumprir. Mas o que é semear no Espírito? Será que nós sabemos o que é semear no Espírito? Será que nós temos semeado no Espírito? A Bíblia diz: lança o seu pão às águas, que mais tarde você precisará dele. O que é lançar o pão nas águas? Existe um estudo sobre essa frase, sobre lançar pão nas águas, que era, eles plantavam como plantar arroz, né, no brejo, então tinha que lançar nas águas. Tudo bem, mas é muito mais que isso, é muito mais que esse estudo, porque nós sabemos que o rio corre para o mar nunca se enche, a água torna a nascer, e é um ciclo, e eu tenho isso como um ciclo. Nós lançamos o pão nas águas e nós que comeremos dele. Quando você faz algo a alguém, um bem a alguém, não espere esse bem daquele alguém, mas certamente alguém te trará o bem. Faça o bem e não veja quem, não é isso que as pessoas falam? Faça o bem e não veja quem, mas certamente alguém te trará aquele bem. Não precisa ser aquele, mas é o pão às águas, é semear no Espírito, é acreditar que Deus, Ele recompensa, porque Ele criou o mundo, Ele fez uma lei, e uma lei a qual nós não ultrapassamos. O universo gira, tudo gira, algumas vezes se esbarra e forma outras coisas, outros universos, mas nada é por acaso, nada por acaso, até as catástrofes são cuidadosamente calculadas, porque Deus é soberano, Deus está no controle de tudo, e se nós entendermos a lei de Deus, certamente nós iremos bem. Versículo 9, nunca desista, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Nunca desista. Amemos nossa família como Cristo nos amou. Então,
Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, a nossa família. Que Deus nos abençoe. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.